Há algo especial de Deus nessa noite aqui, nesse lugar. E eu louvo a Deus. Eu digo a você que eu estou emocionado. Deus tem algo especial para você, meu irmão. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 6. Versículo 35. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Meus irmãos, Jesus se apresenta ao povo como o pão da vida. E essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Jesus é o pão da vida. É interessante pensarmos sobre o pão, porque o pão ele ganha vários significados para nós. Quando nós saímos para trabalhar, há uma expressão que diz que nós estamos saindo para ganhar o pão. Quando nós estamos com fome, nós também, como filhos de Deus, a gente diz que a gente também tem direito de comer o nosso pão. E inclusive Jesus, quando nos ensina a orar, Ele vai nos ensinar a pedir ao Pai o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. A palavra pão traz a ideia para nós, queridos, daquilo que vem saciar uma necessidade, seja a fome ou qualquer outra ansiedade do nosso coração, da nossa vida. O pão é o alimento que sacia. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar vários momentos especiais em que o pão tem um significado muito interessante. Se nós lembrarmos da caminhada do povo pelo deserto, lá Deus deu o pão do céu, o maná. Se nós lermos o livro de Ruth, nós temos ali algo interessante a respeito do pão, porque as pessoas que saem em direção à terra de Moabe são pessoas que moram em Belém. Mas diz que em Belém houve fome, e Belém significa casa do pão. Em Belém houve fome. E Noemi, junto com a sua família, seu esposo, seus filhos, tiveram que sair da casa do pão, ou seja, da cidade onde eles moravam, para procurar o pão em um outro lugar, em uma terra distante, em uma terra desconhecida, uma nação estrangeira chamada Moabe. E agora nós lemos na palavra de Deus, no Evangelho de João, Jesus dizendo: Eu sou o pão da vida. No capítulo 6, Jesus está falando a 3 categorias de pessoas muito específicas. No começo do capítulo 6, ele encontra aqueles que estão com fome. A partir do versículo 21, Jesus fala aqueles que estão saciados. E no final do capítulo 6, Jesus tem uma conversa muito de perto com os discípulos. Eu quero que você caminhe comigo nessas 3 perspectivas. Jesus falando àqueles que têm fome, Jesus falando àqueles que estão saciados e Jesus falando aos discípulos. No capítulo 6 do Evangelho de João, tudo começa com Jesus se reunindo, conversando com os seus discípulos ali na cidade de Tiberíades, próximo ao mar, ao que parece numa campina. Jesus então fala aos seus discípulos e vai se aproximando uma quantidade de pessoas enorme, que a Bíblia vai chamar de multidão. E essa multidão que se aproxima de Jesus, ela está com fome. E Jesus desafia um dos seus discípulos, chamado Filipe, dizendo a ele: Filipe, o que é que nós vamos fazer com este povo? Ele já sabia, mas ele desafia Filipe. E vai dizer: Filipe, esse povo que está com fome, essa multidão que está se aproximando, o que é que a gente vai fazer com ela?
Felipe vai dizer: Senhor, nem se a gente tivesse aqui uma quantidade de dinheiro bastante grande, seria difícil alimentar esse tanto de gente. Mas eis que uma grande surpresa acontece. André vai se aproximando e dizendo para Jesus: Senhor, tem aqui um menino, ele tem 5 pães e 2 peixes. Jesus então diz, organiza o povo, pede o povo para se sentar na relva, e ali eles se assentam e ficam esperando alguma coisa acontecer, porque Jesus havia dado uma ordem: olha, sentem-se e aguardem. E eles se sentaram e aguardaram, e a expectativa tornava-se cada vez maior. Eis que de repente Jesus toma aqueles 5 pães e 2 peixes nas mãos, eleva os olhos aos céus, dá graças a Deus, e o milagre acontece. Com uma palavra de gratidão de Jesus diante do Pai, quando ele ora por aquele alimento se multiplica. E aquilo que uma quantidade de dinheiro talvez não seria suficiente para resolver aquela situação, milagrosamente o pão se multiplica e aquela multidão faminta é alimentada. Eis que o dia termina, os discípulos tomam uma pequena embarcação que havia ali às margens do mar da Galileia e vão seguindo para uma outra cidade chamada Cafarnaum. E então Jesus, que deixou os discípulos irem e se aparta dos discípulos por um instante, eis que de repente, depois deles terem navegado mais ou menos uns 5 ou 6 quilômetros, eis um grande susto no meio da noite. Eles veem Jesus, mas Jesus não está num barco, Jesus está andando sobre as águas. E o coração deles encheu de temor, porque aquele que está andando sobre as águas está andando sobre um mar revolto, porque diz a palavra do Senhor que os ventos começam a agitar, as ondas começam a crescer, e o mar agitado agora tem a experiência de ser tocado pelos santos pés do Salvador. E Jesus vem caminhando em direção àquela pequena embarcação, o coração dos discípulos enche de medo e de temor, e eles estão agora desesperados, e eles vão ouvir Jesus dizendo: sou eu, não tenham medo. Sou eu, não tenham medo. A expressão sou eu ou eu sou, nós encontramos por 2 vezes aqui no texto, no capítulo 6 do Evangelho de João. Sabe por quê, queridos? Porque o Evangelho de João, além de ser o Evangelho dos sinais, porque mostra Jesus fazendo grandes coisas e grandes sinais e grandes milagres, o Evangelho de João também faz com que a gente entenda que Jesus não é apenas um profeta, que Jesus não é apenas tão simplesmente um homem de Deus, usado por Deus, mas Jesus é o próprio Deus que se tornou carne para caminhar no meio do povo. E então, quando Jesus se apresenta aos discípulos dizendo: eu sou, estou aqui. Quando Jesus se apresenta àqueles religiosos lá no versículo 35, que foi o versículo que nós lemos, e ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus está dizendo: vocês precisam enxergar e vocês precisam entender quem é que está falando com vocês. Vocês precisam enxergar além dos milagres. Vocês precisam enxergar além dos sinais. Vocês precisam entender que eu sou o próprio Deus caminhando no meio de vocês. Abram os olhos para que vocês possam ver e para que vocês possam experimentar da glória de Deus sendo manifesta agora no meio de vocês. Queridos, o grande problema dos milagres, se é que existe algum problema, mas eu digo a você, o grande problema em relação aos milagres é que nós, seres humanos limitados e pecadores, temos a terrível tendência de olharmos somente para um milagre e não enxergar o Deus dos milagres. Quando Jesus disse para os discípulos: sou eu. Quando Jesus diz para aqueles religiosos: eu sou o pão da vida, ele está querendo dizer: o que eu faço não deve fazer com que o coração de vocês fique plantados nas minhas obras terrenas, mas que o coração de vocês se liguem ao meu coração. Sabe por que o Evangelho de João é chamado o Evangelho dos sinais?
Porque cada ato de Jesus aponta para algo muito maior. Cada ação de Jesus nos conduz a abraçarmos a Jesus e não simplesmente aquilo que Jesus faz. Queridos, entender o Evangelho não é apenas abrirmos os braços para os grandes milagres, não é apenas termos um relacionamento de dependência de Deus somente no momento da crise, somente no momento da dificuldade, somente quando os momentos de problemas aparecem na nossa vida, mas o que a palavra de Deus nos ensina através do Evangelho e dos sinais é que é muito mais do que os sinais, é para onde os sinais apontam, e os sinais apontam para Jesus. Quando Jesus disse para os discípulos, eu estou aqui, os discípulos se aquietaram porque reconheceram que o eu sou estava com eles. Quando Jesus está dizendo àqueles religiosos, eu sou o pão da vida, não é para eles olharem para o pão, mas mais importante do que o pão, era a própria pessoa de Jesus ali com eles. Meus irmãos, essa é a grande diferença entre aqueles que recebem o Evangelho e aqueles que estão interessados nas obras de Deus. O primeiro grupo é o grupo dos famintos. E os famintos atravessam o mar da Galileia, chegam aonde Jesus estava. E Jesus olha para eles, é interessante que Jesus vai olhar para eles e vão dizer, o que é que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos aqui te ver. É mais ou menos essa expressão que eles usam. E Jesus vai dizer, vocês estão aqui por causa das obras que eu faço. Jesus está dizendo, vocês não estão aqui por causa de mim, mas vocês estão aqui por causa daquilo que eu posso fazer por vocês. E nesse momento, há algo impactante para aqueles famintos, porque aqueles homens e mulheres famintos e famintas que estavam na presença de Jesus, eles não entenderam que aquele que faz o milagre é maior do que o milagre. E que o pão que foi multiplicado e que alimentou eles por um momento, esse pão da terra, haveria de passar o seu efeito. E aquele que teve a sua fome saciada no passado, terá fome novamente. Mas aquele que come do pão da vida, esse não tem mais fome, porque esse será saciado por toda a eternidade. Essa é a diferença, queridos. Jesus hoje, assim como Ele queria que esses famintos tivessem os seus olhos abertos, eu creio que Jesus também quer que os nossos olhos estejam abertos para aquilo que Ele está revelando ao nosso coração hoje, que Ele é maior, que Ele é mais importante do que os milagres que você pode receber, que você pode experimentar na sua vida. E com isso eu não estou dizendo que você não deva buscar a Deus quando você tem seus problemas, quando você tem as suas lutas, quando você tem as suas dificuldades, quando você está atravessando os desertos da vida. Pelo contrário, você deve buscar e buscar até encontrar o Senhor que faz milagres. Mas quando você encontrar o Senhor que faz milagres, não olhe apenas para as suas mãos, mas olhe para os seus olhos. Não abrace apenas os seus pés pedindo e clamando misericórdia, mas abra o seu coração para conhecer Jesus. Porque quem tem aquele que faz milagre, sempre terá milagres. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Aquele que crê em mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Estará completamente saciado. Quem tem o dono dos milagres, sempre terá milagres. O segundo grupo que se encontra com Jesus é o grupo dos saciados. Quem são esses que estão saciados? São os religiosos. São os judeus que estão ali num embate. E se você ler o Evangelho de João, você vai encontrar esses embates várias vezes. Porque eles estão sempre se achegando a Jesus para questionar Jesus. Eles estão sempre chegando perto de Jesus para perguntar por que é que Jesus está fazendo isso.
dizendo para Jesus: Senhor, o Senhor não tem autoridade para fazer isso. Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Não é assim que diz a lei. Não é assim a nossa tradição. Não é desse jeito que a gente crê. Como que se eles criassem um limite e dissessem: Jesus, para a gente te aceitar, para a gente te receber como Senhor e Salvador, o Senhor tem que ficar dentro desse quadrado. Se sair desse limite, nós não podemos te aceitar. E aí, queridos, exatamente aí que essa palavra vem para nos tocar de uma maneira poderosa, para quebrar tudo que a gente acredita e que a gente experimentou até hoje. Porque Jesus vai chegar para esse grupo de pessoas religiosas, e os religiosos estão sempre saciados. Sabe quem são os religiosos? Os religiosos são aqueles que sempre sabem de tudo. Aqueles que não precisam aprender mais. Sabe quem são os religiosos? É aquele que quando você começa a contar uma história, ele termina. Quando você faz ou pensa numa pergunta, ele já te dá uma resposta. Quando você está em dúvida sobre determinado caminho, ele já te mostra qual caminho você tem que seguir. O religioso é uma pessoa muito, eu não sei se eu deveria dizer isso, não é muito litúrgico, mas o religioso é aquela pessoa muito, muito chata. Não dá para conversar com as pessoas que são tomadas por esse espírito de religiosidade. Se você ri muito. Se você chora muito. Se você fala muito. Se você é quieto demais. O religioso, ele não consegue conviver muito bem com as pessoas. Porque ele não é capaz de olhar além de si mesmo. Ele não é capaz de crescer mais do que ele já cresceu. Porque ele não é capaz de aprender mais do que ele já aprendeu. Se é que aprendeu. E então, esses religiosos começam a questionar Jesus. E Jesus vai dizer para eles: eu sou o pão da vida. Vocês não estão enxergando e vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo a vocês. Porque se o meu Pai não revelar a vocês, se o meu Pai não tornar claro ao coração de vocês, vocês nunca vão conseguir entender o que eu estou dizendo para vocês. E aí Jesus vai dizer para aqueles religiosos algo muito importante. Ele vai dizer assim: aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma lançarei fora. Só entende o que eu estou falando aquele que o Pai me deu. E eu vou dizer mais a vocês: eu sou o pão da vida. Quem não come da minha carne não tem parte comigo. Quem não bebe do meu sangue não tem parte comigo. E esse que come da minha carne e bebe do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Aí a galera, desculpa a expressão, aí a galera pirou de vez. Como assim? Comer carne? Vamos virar canibais agora. Vamos comer carne, vamos tomar sangue. Que história é essa? Alguns estudiosos dizem para nós que Jesus está fazendo um apontamento para aquilo que seria a última ceia com os discípulos, quando ele vai mostrar o ponto mais alto da sua obra, que é a crucificação. Que é a crucificação, a morte e a ressurreição. Quando Jesus tem a última ceia com os seus discípulos e vai trilhar a chamada Via Dolorosa até chegar no Monte das Caveiras, no Gólgota, onde ele vai ser morto e depois colocado numa sepultura. E ao terceiro dia ele ressuscita. Meus irmãos, os religiosos são tomados de uma irritabilidade muito grande. O grande problema é que esse espírito religioso não é novo, porque esse espírito religioso fez com que uma geração inteira de homens e mulheres ficassem enterrados no deserto. Quando Deus começa uma obra de libertação e vai visitar o clamor do povo lá no Egito, Deus diz a Moisés que iria tirá-los do Egito para levá-los à terra prometida, uma terra grande e boa, uma terra generosa, uma terra que mana leite e mel. Essa é a palavra de Deus para Moisés, e através de Moisés essa palavra chega ao povo. Mas há uma grande diferença entre aqueles que estão com Josué e Calebe e aqueles que estão com os outros.
Aqueles que estão com os outros são aqueles que são tomados por esse espírito de religiosidade que não é capaz de entender o mover de Deus, que não é capaz de esperar pela ação de Deus, que não é capaz de conhecer além das obras de Deus. Há uma geração que ficou enterrada no deserto, e essa geração é chamada geração de dura cerviz. É uma geração que não se dobra. É uma geração que não tem um coração ensinável. É uma geração que não tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Compreender quem é Jesus não é uma capacidade cognitiva que nos possibilita compreender Jesus. Apenas a fé é capaz de compreender o que Jesus fez e o que Jesus faz. Todos entenderão? Não. Todos os que estão na igreja compreenderão? Não. Porque existem aqueles que são incrédulos e existem aqueles que são rebeldes. Os incrédulos são aqueles que não querem entrar. Os rebeldes são aqueles que estão dentro, mas não querem obedecer. Esses nunca entenderão Jesus. Porque o máximo que eles conseguem enxergar são as mãos. Nunca conseguem olhar nos olhos do Salvador. Recebem Jesus pela metade, porque estão interessados naquilo que Jesus pode fazer por eles, mas nunca conseguem ter um interesse genuíno, desprovido de interesse, no sentido de querer conhecer a Jesus profundamente. Um dos salmos vai dizer que Deus revelou as suas obras ao povo de Israel, mas os seus caminhos Deus revelou a Moisés. Deixa eu te falar uma coisa. Existem aqueles que vão conhecer os milagres, mas existem aqueles que andarão um pouco mais com Jesus para conhecê-lo face a face. E assim chegamos ao terceiro grupo de pessoas que nós encontramos aqui. Falo agora dos discípulos. E é interessante, meus irmãos, que aqui no capítulo 6, no versículo 60, vai dizer que mesmo entre os discípulos, muitos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Muitos dos discípulos, ouvindo aquilo que Jesus estava dizendo, palavra forte, palavra desafiadora, que confronta, que vai dizer que a fé daqueles que estavam questionando Jesus era uma fé limitada, porque eles não conseguiam ver além dos sinais, eles não conseguiam enxergar para onde os sinais apontavam. Os discípulos vão dizer: duro é esse discurso, quem é que pode suportar isso? E então, talvez com essa palavra eles até pensassem que poderiam amolecer o coração de Jesus, para dizer assim: Jesus, podia dar uma maneirada, né? Podia ter falado um pouco mais manso, pessoal, né? Pessoal sensível. Pessoal sensível. Você conhece uma pessoa sensível? Não precisa apontar, não precisa falar, não. Os discípulos talvez estavam dizendo para Jesus: o pessoal é sensível. O Senhor falou muito duro, eles foram embora. E quando os discípulos dizem isso para Jesus, o que é que Jesus diz para eles? E vocês? Querem ir também? Aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aqueles que entenderam Jesus, que entenderam o chamado, que tiveram verdadeiramente uma experiência com Jesus, não são aqueles que desistem, mas são aqueles que perseveram. Não são aqueles que param pelo caminho, mas são aqueles que retomam a caminhada, porque quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Eis que no meio dos discípulos surge um homem chamado Pedro, e numa volúpia, Pedro se levanta para dizer: Senhor,
para quem iremos nós? Pedro está dizendo, Jesus, a gente entendeu. Não tem mais lugar para onde a gente pode ir. A gente já entendeu, Jesus, que não dá para a gente pensar em outro caminho, porque não existe outro caminho. Porque somente o Senhor é o caminho. E Pedro vai dizer, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Meus irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, que Jesus não é uma possibilidade. Jesus não é uma opção. Há muitas pessoas que tratam Jesus como mais uma opção. Tem tantas hoje. Jesus não é uma crença. Jesus não é uma religião. Jesus não é uma alternativa. Há algumas pessoas dizendo, olha, você precisa dar uma oportunidade para Jesus. Oportunidade você dá para os seus filhos, para quem trabalha com você, para os seus amigos. Como é que você vai dar uma oportunidade para Jesus? Existem outros que dizem que a gente tem que perdoar Jesus. Meu Deus, onde nós estamos, meus irmãos? Nessa noite eu quero dizer para você, aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, continua dizendo exatamente isso. Só existe um caminho, só existe uma palavra, porque só existe uma verdade. Jesus é a verdade. Jesus não é uma religião, porque Jesus é uma pessoa. Jesus não é uma alternativa, porque não existe vida fora de Jesus. Jesus não é mais uma opção, Ele é a única opção. Se você quer mudar de vida, não existe Jesus como uma opção, Ele é a única opção. Há muitas pessoas que estão numa doença terminal e se alguém chegasse para ela e dissesse, olha, existe algo que você pode fazer que pode te curar, que pode salvar a sua vida. Essa pessoa não pensaria duas vezes, porque para ela não há opção. Ela tem uma condenação sobre si, algo que pesa dia e noite sobre ela, e ela sabe que mais dia, menos dia, ela está mais perto da morte, não há salvação, não há solução para o problema dela. E se alguém dissesse para ela, tem algo que pode mudar a sua vida, ela não pensaria duas vezes. No exato momento ela já estaria agarrada nas pernas dessa pessoa para dizer, me diga agora, me diga logo, o que é que eu faço? Qual é a solução que você tem para mim? Porque não existe outra, e você está me dizendo que existe uma solução. Qual é a solução que existe para mim? Quando o carcereiro agarrou nas pernas de Paulo e Silas e disse, que farei eu? Estou perdido. O que eu vou fazer para ser salvo diante dessa situação? Paulo conhecia Jesus e disse para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus não é uma opção, Ele é a única opção. Para a sua vida, para a sua casa, para os seus problemas, para as suas lutas e para a eternidade. Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Mas é interessante, né, queridos, que entre os discípulos tinha um homem chamado Judas Iscariotes, e no final do capítulo 6, a palavra de Deus vai falar sobre ele, e ele é o diabo. Não, fique tranquilo, ele não é aquele diabo, ele é um diabo. Jesus vai dizer, o diabo está no meio de vós. O que Jesus estava querendo dizer? Que Judas é aquele que dissemina divisão. Que Judas é aquele que semeia discórdia. Por isso ele é o diabo.
Diabo vem da mesma raiz da palavra diâmetro. É aquela linha que corta um círculo pelo meio, dividindo o círculo em duas partes. A palavra diabo vem dessa mesma raiz. É aquele que passa e por onde ele passa, ele divide. Ele causa confusão. Não precisa pensar em ninguém, tá bom? Ele causa conflito, ele causa divisão. Aonde ele está, tem contenda. E mesmo entre os discípulos, Jesus ia dizer, tem um diabo no meio de vocês. Existem muitos que irão chegar ao fim caminhando junto. Mas nem todos aqueles que chegam no fim caminhando junto passarão do fim. Porque o seu coração está tão preso a essa terra que ele não é capaz de entender que o caminho que Jesus colocou diante de nós tem uma direção, tem um alvo, tem um destino chamado eternidade. O que Deus começou na nossa vida, meus irmãos, é para abrir os nossos olhos, dar sensibilidade ao nosso coração, para nos mostrar que a fé em Cristo, a qual nós abraçamos, nos faz nos ligarmos mais ao céu do que à terra. Porque quando nós nos preocupamos com o pão passageiro, o pão que passa, o pão fugaz, a vida é fugaz, a vida é passageira, porque a vida nessa terra é passageira. Nós ainda não entendemos Jesus, é por isso que Jesus está dizendo, se você vem a mim apenas por causa daquilo que eu posso fazer, você ainda não entendeu o que eu quero te dar. Porque eu sou o pão da vida, eu te alimento agora, mas eu quero te alimentar para toda a eternidade. Jesus está dizendo, você precisa entender que eu quero estar com você agora, mas eu quero estar com você para sempre. Jesus não quer um relacionamento temporário com você, porque Ele é eterno. Jesus, quando te fez, não te fez para viver um tempo. Jesus te fez para viver a eternidade. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia fala que existem 2 lugares onde você pode passar a eternidade. Um é o inferno, o outro é o céu. Qual é a diferença entre céu e inferno? É que em um dos lugares Deus está e o outro Deus não está. Quem procura Deus apenas por causa dos milagres, não estará com Deus na eternidade. Porque Deus não é apenas aquilo que Ele pode fazer. Deus é o eu sou. E o eu sou diz, eu sou Jeová Jireh. Eu sou Jeová Rafá. Eu sou Jeová Nissi. Eu sou Jeová Sidikenu. Por que eu estou dizendo isso? O pastor começou a falar em línguas estranhas. Não. Também é, mas não nesse sentido. Deus é aquele que provê. Deus é a nossa justiça. Deus é a nossa bandeira. Deus é tudo que eu preciso. Porque é só dele que eu preciso. Deus te abençoe, meu irmão. E que o seu coração se ligue ao coração de Deus. Ele pode fazer muita coisa na sua vida. Você pode experimentar muitos milagres, mas cada um dos milagres aponta para Ele. Quem olha apenas para aquilo que Jesus faz, não conhece quem Jesus é. Deus quer te conduzir para a eternidade.